6h03 e a Câmara de Londrina aprova em primeira discussão a permissão para o comércio funcionar 24 horas. Depois de idas e vindas, os vereadores aprovaram na sessão de ontem, com 13 votos favoráveis e 4 contrários, o projeto de lei que autoriza o funcionamento do comércio londrinense 24 horas por dia. Pelo texto apresentado, os lojistas poderão decidir o melhor horário da abertura dos estabelecimentos. Atualmente, o Código de Postura prevê que o comércio varejista funcione de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas, com permissão de abertura do primeiro e segundo sábados, depois do quinto dia útil do mês, das 9 às 18 horas. Durante a discussão do projeto, diversas entidades se manifestaram sobre a questão. Umas foram favoráveis e outras contrárias a essa mudança. Ontem, durante a votação da proposta, novamente houve a manifestação dos representantes das classes envolvidas. O primeiro a fazer uso da palavra foi o presidente do Sincoval, o sindicato que representa os comerciantes. Ovanes Gava, durante a sua fala, a fala dele, mais uma vez se manifestou favorável ao projeto. Para ele, essa proposta é um avanço. Venho reforçar ao senhor e senhora para que entendam essa relação. Eu sei que nós estaríamos falando em torno de uma cidade inteira, onde não tão somente o comércio varejista estaria incluído, mas também o comércio atacadista. Isso levaria a supermercados, que também é uma relação que o Sincoval trabalha, regimenta e legisla também nas relações de trabalho, bem como também os supermercados e hipermercados de Londrina. Então, nesse contexto, nós estaríamos tendo a possibilidade de estar mediando as negociações para uma gama enorme de empresários da nossa cidade. Lembrando, senhores, sem exageros, sem extrapolar os limites da lei. O vice-presidente do Sindecolon, que é o sindicato que representa os trabalhadores do comércio, Emanuel Teodoro da Silva, falou que o projeto precisa atender não só o empresário, mas também os trabalhadores. Então nós não somos contra a flexibilização, nós não somos contra, não. Nós queremos que a coisa funcione certo, funcione bem para toda a cidade, porque o nosso interesse é ver a cidade crescer, a cidade produzir, a cidade fornecer mais empregos, etc., que é isso que todos procuram. Essa é a nossa preocupação, porque quando chegam os problemas até nós, eles já chegam de uma forma deteriorada. E nós, no dia a dia, nós temos N tipos de problemas. E a solução são muito difíceis. Então, o que nós gostaríamos é que qualquer projeto que passasse aqui, sem querer interferir no trabalho dos senhores, que não é a nossa competência, nem a nossa pretensão, que desse a oportunidade para os dois sindicatos, tanto o patrão quanto o de empregado, fizesse irmanados essas questões, estudasse isso aí, apresentasse uma solução mais adequada para o bom funcionamento. Vai diminuir, inclusive, a procura da legislação, vai diminuir bastante. Os conflitos, com certeza, nós que já temos uma comissão de conciliação prévia, vai serem resolvidos de uma maneira mais célere. A questão da segurança pública, que era uma das grandes dúvidas dos vereadores para a votação do projeto, também foi novamente debatida na sessão. O comandante do 5º Batalhão, Tenente-Coronel Nelson Villa, destacou que a segurança das empresas estavam garantidas. Ele ainda citou que, com a abertura 24 horas por dia, haveria uma redução na criminalidade contra os estabelecimentos. Mas falando de policiamento, de presença, de sensação de segurança, o funcionamento de madrugada seria uma excelente ideia e diminuiria o número de furtos, ao contrário do que se imagina, porque nós teríamos quem solicitar a polícia. De madrugada, nesse sentido, não há lugar em Londrina em que uma viatura chegue com um prazo maior do que 5 minutos, por mais distantes que esteja, porque não há fluxo de veículos. Muitas vezes a pessoa entra, faz o arrombamento, está no interior do estabelecimento, a viatura passa na frente, por não ter alguém que solicite, não faz a prisão. Não é porque não há policiamento, é porque realmente a pessoa se aproveitou do horário, e do ambiente que está literalmente abandonado, não há frequência de pessoas, para praticar o furto. Então, do ponto de vista da Polícia Militar, não apenas
Eu digo aqui, frente ao Sincoval e essa Casa de Leis, que nós teríamos condições de dar conta, mas eu digo mais, né, transcendo esse pensamento e afirmo contundentemente, sem sombra de dúvidas, que haveria uma diminuição dos índices de criminalidade durante a noite. O projeto, antes de ser sancionado pelo prefeito, precisa passar por uma segunda votação ainda, né? Os vereadores vão votar, discutir, isso volta para a Câmara, eles vão analisar novamente, e aí votam de novo. Vão ter emendas, né? Eles podem ter 7 dias para proposição de emendas, né? E depois disso ainda vai para a sanção do prefeito, né? O prazo foi aberto, de 7 dias para apresentação, então, dessas emendas. Vamos lá, Raquel. Esse assunto acho que tem vários pontos, é muito discutível, mas muito discutível mesmo. Que ele tem vários pontos de vista, né? Agora, o que mais pesa, assim, na minha opinião, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas assim, muitas vezes, a impressão que me dá, de verdade, é que nós não temos nenhum tipo de problema no centro de Londrina para ser discutido na Câmara. Nós não temos problema com segurança, nós não temos problema com acessibilidade, nós não temos problema com estacionamento, nós não temos problema com atrativos, nós não temos problema com gente comprando, o comércio está uma beleza, está um fluxo enorme, nós não temos problema com moradores de rua no centro, nós não temos problema com ambulantes no centro, o centro está lindo e maravilhoso. Então, o principal ponto a ser discutido hoje vamos abrir o comércio 24 horas. Isso, eu estou excluindo inúmeras outras coisas que a gente poderia colocar ainda em discussão. Eu vou focar em uma coisa hoje, no meu comentário. Prioridade. Prioridade. A prioridade hoje do comércio de Londrina é o funcionamento 24 horas? É isso que nós temos que priorizar em discussão na Câmara? Ou nós temos que discutir na Câmara hoje segurança no horário que já funciona, acessibilidade no horário que já existe, atrativos para as pessoas irem para o calçadão, mais áreas para estacionamento, embarque e desembarque para motoristas de aplicativo, revitalização do centro, enfim, tudo isso fica para trás do horário? A prioridade é o horário? É só isso que eu queria colocar hoje, Raquel, de verdade. Você falou, e tudo que você falou, ele passa por planejamento, né? A prioridade, ela entra dentro do planejamento. Então, quando a gente fala em ativação do calçadão, do comércio e as várias maneiras de fazer isso, que é um trabalho que nos momentos específicos a CIL tem feito um papel importante, né? A questão da segurança, o que você falou, acessibilidade, outros problemas ali do centro, né? A questão dos ambulantes está sendo tão discutida, mas por quê? Porque até, não sei se foi essa semana ou na outra que a gente falou da questão da pobreza, né? As pessoas perderam seus empregos, estão se virando, aí pegam e vão para o calçadão, vão vender coisas. É claro que isso atrapalha também o comércio, que já está vivendo um momento sensível. Então, tudo isso passaria por um planejamento para ativação do centro. Quais são os passos que a gente tem que dar? E é isso que a gente está falando. Esse seria o papel do IPUL? Seria o papel de quem? Da própria prefeitura? De alguma secretaria específica? Né? Mas eu acho que está faltando essa visão de planejamento. Daqui a pouco a gente vai falar aí deles pintando área de tombamento histórico, o que é proibido. Até isso está acontecendo. Então, assim, enquanto a prefeitura não parar e não tiver um olhar especial para o centro, a gente sabe que cidades do Brasil inteiro estão sofrendo com os centros que estão se esvaziando. Por quê? Porque as pessoas vão para o shopping, querem situações mais seguras, mas ao mesmo tempo, se a gente for ver também, no shopping tem um estacionamento de R$15. Né? Será que se a pessoa tivesse o que ela tem no shopping, no centro, em algum momento ela não ia se dirigir para lá e encontrar outras maneiras de comprar também e ativar o centro? Mas por quê? Porque ele ficou desinteressante, ficou difícil, ficou inseguro. Então, enquanto não mudar a mentalidade da prefeitura e buscar soluções, a gente vai ficar discutindo essas coisas, né? E os vereadores vão ficar propondo, porque na verdade isso era uma não é briga, né? Uma luta antiga aí,
vamos abrir, queremos ter liberdade para abrir a hora que a gente quiser. Se a gente for ver do ponto de vista de livre comércio, ok, é isso mesmo, né? Eu abro a hora que eu quiser. Se eu acho que o meu comércio não funciona a partir das 8 da manhã, eu não abro. É só você ver lojas, por exemplo, de ferramenta. Uma loja às vezes, para ela é interessante abrir 7 horas, né? Porque é o cara que vai começar a trabalhar 8 da manhã, né? Dentro da obra e tudo mais. Então, tem outros comércios que funcionam abrir às 8 horas da manhã. Padaria, que abre às 5, porque o povo vai tomar café logo às 5, dependendo da região, né? Não é o problema de estabelecer um livre comércio, é o problema de não se planejar nada. E será que isso vai atender um volume interessante de pessoas? E o principal, como você disse, é prioridade? E essa questão tem que dar liberdade para o comerciante abrir quanto que ele quer e tal. Mas as coisas não funcionam muito assim também, né? Porque o comerciante ele não depende só dele. Depende de toda a movimentação do local. E o comerciante, ele depende hoje, nós vivemos ainda no estado, né? E você depende, por exemplo, de segurança. O comerciante não vai fazer a segurança dele, ele depende da polícia, né? De circulação, ele não vai levar todo mundo para a loja dele, ele depende do transporte coletivo. Que depois da meia-noite não tem transporte. O que eu estava falando especificamente é, por exemplo, a gente tem rua, sei lá, Duque, que tem um monte de coisa de ferramenta, de obra e tal. Então, aquela rua ali é importante eles estarem abertos tal hora. Ok, pode-se estabelecer isso, né? Realmente, o que você falou é importante também. Ninguém vai fazer isso individualmente. Eu resolvi abrir, né? A não ser que eu banque tudo, meu estabelecimento dê tanto dinheiro que eu vou bancar minha individualidade, né? O que não é o caso. Enfim, muita coisa para discutir ainda, vai para as emendas, né? Eu acredito que terão muitas propostas de emenda nesses 7 dias e depois para a segunda votação e, enfim, a sanção aí do prefeito. E o pessoal está participando com a gente na nossa live do YouTube, comentando o assunto. Você pode participar através do nosso canal Jovem Pan Grupo RIC. Jovem Pan Grupo RIC. O Fernando Boldrin tá mandando lá, o povo não vai para o centro nem em horário comercial, imagina de madrugada. A Flávia Petrobon, o centro está abandonado, o comércio está fraquíssimo, precisam pensar em projetos para deixar o centro atrativo novamente. A Joana Silveira, me explique uma coisa, as farmácias que funcionam 24 horas operam de maneira irregular? Não, porque o sindicato é diferente. Né? É um serviço de utilidade pública, eu não sei nem se fala assim, mas é um serviço de primeira necessidade, né? A pessoa vai precisar. É diferente do, e não são todas do que sindicato. Abrem, né? O João Antônio Marque, bom dia. Escutei ontem na rádio que vocês voltaram. Estamos de volta. Eu achei que o jornal tinha acabado. Não acabou. Foi só por causa da Copa, João. Obrigado por estar de volta. O William Hamstel, dando o seu bom dia. Bernardo Lima, mas para ir no centro também tem que pagar estacionamento. E é por isso que não tá virando atrativo também, né, Bernardo? É justamente essa questão. Porque se você... O que a Raquel quis dizer, por exemplo, se você paga para ir no shopping, você paga caro. Se você paga para ir no centro, você paga caro. Então, por que não se pensar mais vagas? Sei lá, uma forma diferente de estacionamento, enfim. E normalmente no centro ainda é um pouco mais barato do que shopping. Se fosse atrativo, a pessoa tivesse essa facilidade para estacionar, para chegar lá, talvez pudesse ajudar, né? Para fechar, temos nossa enquete, Raquel. Comércio 24 horas em Londrina. Você vai votar lá. O que você acha? Vou utilizar, nesse momento, 17%. Não existe demanda, 83%. Você pode votar lá e a gente vai, durante o jornal, passando a nossa enquete aqui para saber se o pessoal quer ir para o centro durante a madrugada. Envolve muitas questões aí, né? Pan News Londrina, 10h17.